Aqui fui, como PSDBista, indicado como relator da emenda constitucional 196, portanto, nós orientamos favoravelmente a votação sim nessa proposta. É a forma que Vossa Excelência, inclusive, encontrou de abrir integralmente, de forma transparente, a votação dos parlamentares em todas as circunstâncias. Portanto, nossa posição é favorável. Doutor presidente, dizer a Vossa Excelência, a palavra líder, depois tem mais vídeo que o senhor citaram. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria pedir a atenção do plenário como coordenador há 10 anos da Frente Parlamentar pelo fim do voto secreto, para a leitura que eu vou fazer agora nesse instante. É pequena e eu peço a atenção de todos. Senhor presidente, na condição de presidente da Frente Parlamentar pelo fim do voto secreto, desejo registrar que foi uma grande vitória dos parlamentares que participaram dessa frente, mobilizando a sociedade civil organizada, o fato de termos chegado ao grande acordo que nos possibilitará votar hoje a PEC 349 de 2001. Eu retirei das notas taquigráficas. Hoje, a data é 3/9 de 2006. Esse registro na tribuna do deputado Ivan Valente, que vos fala, é de 5/9 de 2006. 7 anos se passaram para votar o segundo turno da PEC 349, que acaba com o voto secreto em todas as votações. 7 anos se passaram. Foram mobilizações, foram agitação de rua, abaixo-assinado, juventude, atos públicos. E eu agradeço a todos os deputados da Frente Parlamentar pelo fim do voto secreto, pela força que deram nesse processo. E digo, depois do que ocorreu na quarta-feira passada, o escárnio, a vergonha, a desmoralização da Câmara dos Deputados, senhor presidente, quem estiver pensando em votar a PEC 349 hoje, ela vai ser engavetada no Senado ou dormir no Senado, não acontecerá. Em nome da democracia, da ética, do espírito republicano e da transparência total, nós pedimos a todos os deputados que votem pelo fim do voto secreto em todas as votações. E entendemos que isso significa uma mudança de cultura na vida política, nos usos e costumes da relação de poder dentro do Legislativo e do Legislativo com o Executivo. No Estado de São Paulo, o voto secreto terminou há mais de 10 anos. E não mudou nada. É outra cultura. Não tem problema do veto. Não tem problema de quem vai eleger a mesa. Por que o voto não pode ser aberto? Está em jogo a autonomia e a soberania do mandato. E é por isso, senhor presidente, que o pessoal esteja na frente dessa luta há quase 10 anos, senhor presidente. 10 anos. 3 vezes nós remontamos a frente parlamentar pelo voto aberto. E é interessante que se empurrou com a barriga. Não tinha conveniência de votar. Agora, o povo está na rua. A indignação popular é grande. Então nós temos que dar uma satisfação para a opinião pública. E quero dizer que a PEC 196, que está na Comissão Especial da Câmara e veio do Senado, ela também foi produzida debaixo da tensão da cassação do senador Demóstenes Torres. Foi uma resposta ao escárnio que era a votação aberta naquele momento. Por isso, senhor presidente, também lá na Comissão Especial, nós devemos acelerar o processo. Não ficará em branco o fim do voto secreto ou protelar, ou mandar para frente ou empurrar com a barriga esse debate sobre a transparência total do que acontece no Legislativo, por uma razão muito simples, senhor presidente. O povo brasileiro quer saber como vota o seu representante. O povo brasileiro
Nunca mais impunidade, que é o que aconteceu aqui na quarta-feira passada. Em nome da Frente Parlamentar pelo fim do voto secreto, quero dizer a todos os parlamentares que esse pode ser um momento em que nós avançamos na democracia, na ética e na transparência. Viva o voto aberto, transparência total para o voto no Congresso Nacional. Muito obrigado, senhor presidente, e a todos os deputados. Vamos sair com uma grande vitória. Voto aberto já! Com a palavra o líder do PMDB, o deputado Eduardo Cunha. Logo depois o líder do ACA. Presidente, enquanto o líder do PMDB chega, eu queria aqui saudar o deputado Ivan Valente pela sua luta nesses 9 anos à frente da comissão da Frente Parlamentar. Deputado Valente, pela sua luta e garra em trazer esse projeto de segundo aqui hoje. Deputado Eduardo Cunha, como líder, com palavras ao presidente, senhoras e senhores deputados. A bancada do PMDB reunida hoje tomou uma decisão de apoiar de forma unânime a votação do segundo turno dessa PEC, que por sinal de autoria de um membro do PMDB, o ex-deputado Luiz Antônio Fleury Filho. É importante que a gente faça alguns reparos aqui, senhor presidente. Muito se falou do que aconteceu na semana passada. Porém, querer atribuir a Vossa Excelência a inoportunidade de colocação em votação, porque 108 parlamentares aqui não estavam para votar, por motivos que cada um sabe os seus motivos. Não estou aqui para julgar quem quer que seja, cada um sabe o problema que lhe afligia ou a sua motivação. Agora, nós não podemos dizer que essa casa, numa quarta-feira à noite, uma pauta divulgada com antecedência, quem aqui não estava, não ficou porque optou por não ficar ou porque não pode ficar. Mas não dizer que era inoportuna a colocação em votação naquele momento. Que se nós aqui nos habituarmos a não votarmos mais quarta-feira, daqui a pouco, na terça-feira, não tem o quórum. Na quarta, estão indo embora. Para que serve esse parlamento? A gente não trabalha mais? Então é importante que não queiramos colocar a culpa naquilo que não é culpa de ninguém. Vossa Excelência pautou, tinham 469 que marcaram presença, se 64 foram embora, pegaram um avião, ou aqui não estavam presentes, cada um que sabe o seu motivo e que sabe as suas razões, que não me cabe julgar. Agora, não transferir a responsabilidade do ato de cada um para a decisão de Vossa Excelência colocar em pauta. Se tem uma exposição numa quarta-feira no Estado, paciência, vai na quinta. Muitos compromissos todos nós perdemos nos nossos estados, mas nós não abrimos mão de estar aqui para cumprir a nossa obrigação. Então, todos que aqui estão aqui hoje. Quantos parlamentares não têm ministros em seus estados ou outras atividades hoje e estão aqui para votar? Aqueles que faltarem hoje aqui, se porventura essa PEC não passasse, iam culpar a Vossa Excelência por não ter avisado com antecedência? Então é importante a gente colocar o debate no seu lugar. Não procurem culpados por aquilo que não foi feito por quem não quis ou não pôde fazê-lo. Vossa Excelência cumpriu a sua obrigação. Quanto ao mérito da matéria, essa casa tem o seu tempo para decidir todas as matérias. Às vezes matérias ficam anos e num dia se resolve. Às vezes matérias ficam dias e anos não resolvem. Então cada momento é o seu momento. Se o motivo A ou B ou C levou essa casa a apreciar hoje é o momento de apreciar. E eu concordo com o líder do PT, Zé Guimarães, e essa também é a posição da bancada do PMDB. Ou a gente debate, e o voto é aberto para tudo, ou não tem nem o voto secreto, nem o voto aberto. Nós não podemos escolher, ao sabor do momento, do que estão dizendo nas ruas, qual é a votação que a gente vai deixar de ser secreta. Eu não tenho nenhum problema de votar veto ou aberto, até porque veto é matéria que a gente votou nessa casa. Se nós votamos as matérias abertas, por que não podemos votar os vetos abertos? Não temos nenhuma dificuldade com relação a isso. Escolha de membros de agências, ministro do Supremo, embaixadores, cada um assume o seu papel. Se nós vamos ter que eleger o presidente da casa, a mesa da casa, da Câmara e do Senado, por que não votarmos abertamente? O PMDB não tem problema com relação a abrir o seu voto para a votação da eleição da mesa. Justamente a cassação do mandato
talvez seja o ponto mais polêmico para se abrir o voto. Até porque nós concordamos na tese que aqueles que são condenados com trânsito julgados não deveriam ter sequer a votação submetida a esse plenário. A votação deveria ser por correção constitucional. A Constituição tem liberdade se a perda automática do mandato. Mas, infelizmente, essa correção não foi feita. Então, vamos votar aberto. O PMDB não tem problema com isso. Deliberou de forma unânime que a sua bancada aqui presente hoje vai votar para ter o voto aberto para tudo. Não vamos aceitar o paliativo de ter outra PEC restritiva com apenas um item para ser declarado e votado nessa casa. Nós queremos que essa PEC que está sendo votada hoje em segundo turno vá para o Senado, seja votada, e essa PEC a gente quer que valha. Nós não vamos apoiar uma PEC menor na semana que vem ou daqui a 2 semanas. Nós queremos que esse tema seja votado, assim como também votaremos de forma unânime a PEC que está sendo votada no Senado para tornar automática a perda de mandato para aqueles que têm sentença criminal transitada no julgado. A opinião pública não vai entender que essa casa vote hoje para abrir o voto para tudo e daqui a 3 semanas vamos votar para abrir o voto por uma coisa só. Como é que nós vamos explicar isso? Ou a gente concorda com o que a gente está fazendo hoje, ou então não concordamos e esperamos para votar outra quando ela estiver pronta. Nós não vamos fazer o papel de votar 2 vezes e debater o mesmo tema 2 vezes. O voto é aberto e será para tudo. Essa é a posição que o PMDB defende. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, uma questão. Para falar o líder da Presidente Henrique Alves, eu queria primeiro cumprimentar a Vossa Excelência. Vossa Excelência foi duro no rigor desta casa, assumiu sim, diferente do que estão falando, posicionamento perante aquela votação e hoje, no Colégio de Líderes, assumiu também a responsabilidade que foi compartilhada com os líderes que estão votando essa PEC. Eu queria registrar aqui na casa que algumas falas estão sendo injustas e não relatam a realidade do plenário. Muito obrigado. Eu queria falar sobre isso. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado pela consideração. Deputado Ciara, com a palavra você como líder. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, inicialmente eu queria também cumprimentar o presidente Henrique Alves, que teve uma postura correta e soube entender exatamente o momento que essa casa estava vivendo, a vergonha da última quarta-feira, e encaminhou soluções que são fundamentais para que hoje nós estivéssemos votando o fim do voto fechado, o fim do voto secreto. E eu, senhor presidente, ouvi aqui alguns que me antecederam e parece que os 172 deputados que votaram ou pela não cassação do deputado Natan Danadan ou pela abstenção, esses 172 não tem nada a ver com a situação. E a grande verdade é que esses é que impediram que nós tivéssemos como resultado pela cassação na última quarta-feira. E não aqueles que estavam eventualmente em missões também do exercício do seu mandato. 172 deputados se esconderam atrás do voto secreto. E hoje nós só estamos votando o fim do voto secreto pela vergonha que aconteceu na última quarta-feira. Então não vamos dizer que estava caindo de maduro esta votação que nós estamos fazendo aqui. Não, nós estamos votando hoje porque na última quarta-feira foi uma vergonha que expôs a toda a Câmara dos Deputados. E eu queria dizer para os que estão nos assistindo, para aqueles que estão refletindo sobre o que está acontecendo. O ex-presidente Collor só foi cassado porque o voto foi aberto. E nós estamos hoje aqui resgatando algo que é fundamental nos dias de hoje. A sociedade espera de nós transparência. Homens públicos têm que prestar conta dos seus atos. E é por isso que nós hoje estamos aqui votando o fim do voto secreto, porque é uma cobrança que a sociedade tem feito. E a sessão da última quarta-feira, sem dúvida nenhuma, é o que está nos levando a acabar com essa
imoralidade que aconteceu aqui na última quarta-feira. Por isso, é, sem dúvida nenhuma, um grande avanço. Eu participei, durante esses anos, da frente parlamentar pelo voto aberto. Participei de vários eventos da frente e defendo essa postura, desde o início também do exercício da liderança, desde o início desse ano, nas reuniões do Colégio de Líder. E queria dizer que o PSD se reuniu nesta tarde para deliberar sobre essa matéria. E foi unânime. Todos os nossos deputados, sem exceção, querem o fim do voto secreto. E não há razão nenhuma para que a gente protege ainda mais essa questão. Tem uma outra PEC que tramita, a PEC 196, que é fundamental também que ela continue, porque esta que estamos votando hoje, em segundo turno, e eu votei no primeiro turno aqui, no dia 5 de setembro de 2006, esta mesma matéria. Mas essa que nós estamos votando ainda vai para o Senado. E nós temos, tramitando aqui na casa, com a comissão especial, o presidente, o deputado Cibá Machado, o relator, o deputado Vanderlei Macris, a matéria que também acaba com o voto secreto para as votações de cassação de mandato. Vamos tocar paralelamente essas duas matérias. Isso é importante para que a gente tenha aquela que for mais ágil, que aconteça na votação no Congresso Nacional, acabando de fato com isso que é uma grande cobrança da sociedade brasileira e que é transparência dos seus representantes, que é a transparência daqueles que se colocam na vida pública. Hoje não existe mais como não praticar a transparência na sua essência. E eu queria dizer aqui aos senhores e senhoras deputados, muitos foram execrados nessa semana porque, uma razão ou por outra, não estiveram presentes aqui na votação, e a gente sabe das razões de alguns que estavam, inclusive, representando fora do país, outros que não estavam afastados por licença médica. E aqueles que, de fato, se esconderam atrás do voto secreto, os 172. Acredito que alguns votaram com convicção, como votarão hoje também, mas assumem posições. E é isso que nós estamos querendo que a sociedade hoje possa observar no resultado da votação, que vai ser exposto a toda a nação aquilo que é, sem dúvida nenhuma, o dedo de cada deputado votando essa matéria, que é fundamental para que a gente possa resgatar a credibilidade da nossa casa. Fim do voto secreto. Deputado Bonito, senhor presidente. Deputado Rui Bueno, tem relação de líderes inscritos aqui. Deputado Rui Bueno, depois o deputado Ronaldo Caiado, depois o deputado Francisco Lourenço, senhor presidente. E o senhor, então, pode que Vossa Excelência. Afonso Florencio, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos votando hoje a PEC do voto aberto. Uma luta que não é de agora, que já vem de muitos anos. Esta PEC foi apresentada em 2001. 2001. Portanto, há 12 anos e meio atrás. E depois, em 2006, teve a sua primeira votação e foi aprovado por 383 votos, com 4 abstenções e nenhum voto contrário. Aquela comissão especial lá instalada foi presidida pela deputada juíza Denise Frossard, que muito honrou a bancada do PPS nesta casa e que ainda honra hoje as fileiras do partido como sua afiliada. Teve como relator o deputado Cardoso, que hoje é ministro da Justiça. E esse relatório apresentado foi um relatório que, durante todos esses anos, nós estamos aqui a cobrar que seja votado definitivamente esta PEC. Porque ela é clara, senhor presidente. Ela atende os objetivos do voto ético, do voto transparente, do compromisso com a sociedade, da representação popular, e nada a esconder. Por isso é que nós estamos tratando hoje, neste momento, desta PEC e da sua importância, porque ela atinge o parlamento brasileiro em todas as instâncias. Seja Senado da República, seja Câmara Federal, seja Assembleias Legislativas, seja Câmara Distrital e todas as câmaras municipais. É por isso que nós estamos votando definitivamente. E para votar agora é para dizer da luta daqueles que cumpriram com o seu papel e com o seu dever. Deputado Ivan Valente,
presidindo a Frente Parlamentar do Voto Aberto, junto com valorosos deputados, centenas de deputados. E esse voto aberto agora definitivamente será aprovado, porque também o voto é aberto e, sendo aberto, teremos aqui a votação maciça dos senhores deputados. Mas é bom frisar, senhor presidente, nós tivemos aqui o voto na semana passada daqueles que não aprovaram a cassação do mandato do deputado Donadon. De fato, criou uma vergonha, criou um luto que nós dissemos aqui nesse plenário. Isso envergonhou o parlamento brasileiro. Mas nós temos que também saber como sair disso e sair para melhor. Do respeito à instituição. Não é só aquele que pensa no seu mandato exclusivamente. Temos que pensar na instituição, na casa. Por isso, senhor presidente, eu defendo também que tenhamos um pacote de medidas para que o Congresso possa votar e melhorar a sua atividade e, de forma racional, aqui votarmos em plenário medidas importantes para o país. Mas quero finalmente, para registrar aqui, senhor presidente, quero registrar, senhor presidente, aqui um deputado que nós estimamos muito, o deputado Arnaldo Jardim. Não pôde estar presente aqui na última quarta-feira. Disse que foi um erro. Pediu desculpas pelo erro. Daí a nossa admiração maior por ele. A bancada do PPS tem por ele o maior apreço de um quadro da melhor qualidade deste parlamento. E, sobretudo, a figura da maior estima desta casa pelos trabalhos que aqui desenvolve, por aquilo que desempenha e, sobretudo, pela representação altiva e séria, responsável que dá ao povo de São Paulo. Senhor presidente, deputado inscrito pela ordem, deputado Ronaldo Caiado como líder. Enquanto isso, passando da palavra, deputada Jandira, rapidamente. Senhor presidente, senhor presidente, apenas para registrar as minhas congratulações à presidência, aos líderes partidários por ter, com a agilidade necessária, com o compromisso com a sociedade brasileira e com este parlamento, e ter pautado em tempo tão breve, tão curto, essa votação da PEC do voto aberto. É bom que se diga que a escolha da PEC, inclusive, foi correta, porque é uma PEC de segundo turno já, o que nos possibilita uma agilidade de tramitação. PEC que iniciou a votação em 2006, ainda sob a presidência de Auro Rebelo. Eu estava aqui, como Vossa Excelência estava aqui, vários de nós estávamos aqui, votamos favoravelmente a PEC do voto aberto, e hoje nós temos a chance de recuperar essa nova aproximação com a sociedade brasileira. Portanto, parabéns, presidente. Senhor presidente, gostaria, por essa unanimidade, pelo primeiro, senhor presidente, eu gostaria de fazer essa aparição do Obrigado. Para informar a Vossa Excelência que o nosso líder, o deputado Dr. Carlos Alberto, do Rio de Janeiro, não se faz presente na casa, nem no Distrito Federal, mas manteremos contato por telefone. Ele me informa, se aqui estivesse, votaria sim, votaria pelo voto aberto, e a posição do PMN é de votar pelo voto aberto. Nós, deputados, somos homens públicos, e como homens públicos, temos que dar satisfação da nossa votação, das nossas opiniões aqui na casa, ao povo do nosso Estado, aos nossos eleitores. Nós somos pelo voto aberto, votamos sim. Ok. Com a palavra, deputado Ronaldo Caiado como líder. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, é importante que possamos dar conhecimento a todos os colegas que por várias vezes discutimos qual deveria ser o rito no momento em que o parlamentar tivesse sido julgado com ação tramitada e sem nenhuma chance de recurso, e como deveria ser o procedimento desta casa. O Supremo Tribunal Federal, até há poucos dias atrás, havia decidido que matéria transitada em julgado, o que caberia era exatamente a mesa diretora declarar vacância do cargo e convocar o suplente. Depois que
foram nomeados novos ministros, a interpretação que foi tornada pública pelo ministro Barroso era que não, que o plenário tinha que ser consultado, que cabia ao plenário, com o julgamento do donador, que caberia, com o julgamento do senador, que caberia ao plenário julgar e ser a palavra final. Quando aqueles hoje colocam que o presidente deveria ter assumido apenas a posição na mesa, muitos então iriam contrariá-lo ou criticá-lo, dizendo que o Supremo já havia decidido que a palavra final era o plenário. Agora, depois que o PSDB entra com uma ação, o mesmo ministro diz que não. Agora, a mesa já pode deliberar. Quer dizer, esse imbróglio, presidente, não pode ser repassado apenas à casa. Eu espero que nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal nós possamos ter, então, uma norma única para podermos proceder diante dos parlamentares que virão para cá com matéria transitada em julgado, com a julgamento já feito, com a denúncia não só transformada aí em pena, seja ela em regime semiaberto ou regime fechado, para que a casa não seja mais responsabilizada de uma ação que poderia ser concluída pela mesa diretora da Câmara. É importante que seja dito isso. Nós havíamos deliberado na reunião de líderes que a Câmara, o presidente ao receber, a Câmara ia simplesmente convocar o suplente e declarar vago o cargo. A última decisão do Supremo nos impôs aquilo que não podemos responsabilizá-los pelo desastre que ocorreu aqui na quarta-feira. Algo inédito, inadmissível, sem dúvida alguma sequer inimaginável, porque a única coisa que fez foi produzir um desastre e um descrédito completo da casa. Não produziu nenhum outro efeito que não fosse o efeito destrutivo da credibilidade da Câmara dos Deputados junto à população brasileira. E não cabia ao presidente naquela hora que não fosse exatamente fazer prevalecer aquilo que o bom senso manda e aquilo que hoje os ministros supremos estão dizendo. Ou seja, naquele momento, convocar o suplente, dar posse a ele, para que a casa pudesse continuar funcionando. Então, senhor presidente, nesta hora agora, não cabe a nós, neste momento, nenhuma outra votação que não seja exatamente a aprovação dessa PEC 349. Olha, é fundamental. As pessoas vão dizer, tem pontos que nós não concordamos, porque vai atingir a eleição da mesa, ou vai botar em risco a derrubada dos vetos. Mas o que nós temos que entender é que nesta hora, esta casa precisa de resgatar a sua credibilidade junto à sociedade brasileira. E agora é fundamental, senhor presidente, que possamos firmar posição, mesmo amanhã que o Senado queira apenas a PEC do Álvaro Dias, restrita a cassação de parlamentares, a nossa posição na Casa dos Democratas vai ser exatamente no outro sentido, ou seja, um voto aberto para tudo. Nós temos agora, mais do que nunca, que caminhar de acordo com o clamor e o sentimento da sociedade brasileira. Só para concluir, e essa casa, neste momento, não pode frustrar esta vontade popular e cabe a todos nós aqui prestarmos conta dos nossos votos, seja em derrubada de veto, seja na eleição da mesa diretora, seja amanhã na cassação de parlamentares. É um momento difícil e que a resposta para esse problema é, sem dúvida nenhuma, a PEC 349, para que possamos
a partir de hoje, ter um voto aberto para tudo e essa casa amanhã não ser penalizada em nenhuma outra votação, que os parlamentares não terão identificado a sua vontade e também o seu voto no painel aberto. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Caiado. Colocamos agora o senhor está como líder, deputado André Moura. Logo depois você vai senhor André Moura, rapidamente. Senhor presidente, Anteriormente a presidente. fazendo justiça, senhor presidente, na mesma linha de Vossa Excelência e do nobre líder Eduardo Cunha, mencionar o deputado Luiz Antônio Fleury Filho. Ele foi autor desta PEC no ano de 2001 e depois votada em 2006 com 383 votos favoráveis. Esperamos que nesta noite, ao votar o segundo turno desta PEC, esta casa possa resgatar a sua credibilidade. E cumprimentar Vossa Excelência pelas decisões. Vossa Excelência tem sido um presidente corajoso e jamais podem lhe acusar da omissão. Portanto, nesse momento, nós queremos render homenagem ao companheiro Luiz Antônio Fleury Filho por ser o autor desta PEC que restabelece e que vai fazer com que nós tenhamos restabelecida a autonomia e a compreensão do povo brasileiro. Deputado Fleury foi o primeiro signatário que foi quem recolheu as assinaturas dos demais parlamentares. Deputado André, logo depois, deputado Nilson. Deputado André. Senhor presidente, primeiro para dizer que nós reunimos toda a bancada do PSC na tarde de hoje e por uma decisão unânime de toda a bancada, depois da reunião do Colégio de Líderes, da proposta de Vossa Excelência, que queremos aqui parabenizá-lo por cumprir mais uma vez um compromisso assumido de Vossa Excelência enquanto ainda candidata a presidente desta casa, dos inúmeros que Vossa Excelência em tão pouco tempo do mandato tem cumprido em respeito a este parlamento, a esta casa e principalmente a sociedade brasileira, fazendo com que este parlamento torne-se cada vez mais transparente, mais próximo do nosso povo, da nossa gente. E dizer que a bancada do PSC se reuniu hoje à tarde e que decidiu toda a bancada, por unanimidade, que nós iríamos apoiar a PEC 349 na votação agora do segundo turno. Como já foi dito aqui, uma PEC que está nesta casa desde 2001, mas que para tudo tem o seu momento. E o momento certo chegou. Nós sabemos perfeitamente do desgaste que houve na votação da semana passada, da cassação do mandato do deputado Donadon, mas nós não podemos generalizar. Tenho certeza que este parlamento, com essa atitude de hoje, com a aprovação dessa PEC, da PEC 349, dá um exemplo de que nós queremos aqui a transparência, que a sociedade brasileira fique ciente de todos os seus representantes, da maneira que está votando, respeitando acima de tudo a posição, a opinião, a democracia de cada um, mas que possamos votar da maneira mais coerente, transparente, naquilo que for melhor para a população do nosso país, para contribuir para melhorar a qualidade de vida, para corrigir as desigualdades sociais. Então que a PEC 349 venha para ser um marco, como o mandato do Vossa Excelência tem sido, enquanto presidente desta casa. Um marco que nós possamos mostrar, e mostrar ao país que de aqui por diante, toda a votação, independente se de veto, se de eleição de mesa diretora, se de cassação de mandato, ela será para que todos tenham conhecimento de como cada parlamentar aqui se comporta e como cada parlamentar vota. Então a bancada do PSC quer nesse momento aqui parabenizar a este parlamento, a Câmara Federal, independente se depois da votação do Senado, se será essa PEC, se será outra que vai ficar, mas na certeza de que a partir de hoje, voto aqui tem que ser aberto, não podemos ter mais voto secreto em nada, em nenhuma matéria. Então, só para parabenizar e dizer mais uma vez que a bancada do PSC se sente feliz e com a certeza do dever cumprido com a aprovação, se Deus quiser, nesta noite da PEC 349, que é um marco e estamos escrevendo uma nova história na página, uma nova página da história do parlamento desse nosso país. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado, excelente companheiro como líder, deputado Nilson. Quero alertar os deputados que não chegaram ao plenário ainda, que estão telefonando, informando que estão a caminho. Vamos aguardá-los até às 21 horas, portanto, esse processo de votação nesta noite. Para tranquilizar os ausentes que estão a caminho da votação. Deputado Nilson, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores deputados, eu acredito que a maioria já colocou aqui, de forma positiva, essa votação que vai marcar a história do Congresso. Acredito também que terá
uma aprovação fantástica e da maioria do Congresso Nacional, não só dessa Câmara, como também no Senado. Mas é bom também deixar bem lembrado e explicitado à nossa sociedade, à nossa população, através da TV Câmara, da Rádio Câmara, de que essa votação aprovada hoje irá para o Senado e nós esperamos que lá no Senado tenha uma rapidez para que se aprove de fato e acabe com o voto secreto em todas as instâncias, não só aqui no Congresso Nacional, também nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais. Logo após isso, nós também queremos que se aprove uma outra PEC onde defina pelo voto secreto da cassação de mandatos parlamentares. Mas depois disso ainda vem uma outra etapa. Quando o Executivo terá nessa casa todos os votos abertos, aí sim o comportamento dos parlamentares, da base do governo ou da oposição, não poderá e não deverá se colocar como refém dos executivos brasileiros, nem aqui no Congresso, nem lá nos estados, muito menos nos municípios, porque quando se for votar veto aqui nessa casa de forma aberta, com certeza absoluta, o Executivo poderá exercer um papel, talvez comprometendo alguns compromissos com sua base. Então eu espero que muito mais do que ter o voto aberto a partir desse momento, que tenha também uma elevação da moral de cada parlamentar, para que a sociedade brasileira entenda que o parlamentar tem a sua autonomia, a sua independência e a sua relação muito mais direta com o eleitor do que com outro poder. E aí sim, esse Congresso vai ser altivo. Aí sim, esse Congresso vai ter o poder de poder debater o Brasil democraticamente, de poder debater a sua vontade e debater com a sua base aquilo que é bom para a sua base, aquilo que é bom para a população brasileira e não mais aquilo que é bom entre o Executivo e o Legislativo. Eu acho que esse novo momento que nós vamos viver vai dar também uma nova marca, porque o que está ocorrendo hoje, talvez de forma velada, de forma sublinhada ou de subliminar, é de que o Executivo vem crescendo em cada momento aos olhos da população o seu papel e o Legislativo vem diminuindo cada vez mais a sua moral. Por quê? Porque não consegue convencer a população do que nós estamos fazendo aqui. Cada vez que discutimos assuntos polêmicos, o Executivo se eleva, o Legislativo se rebaixa. Cada vez mais fica bom para o Executivo. Por quê? Porque se alguma crítica for feita ao governo federal aqui nessa casa, ela é vista de forma muito baixa, de forma abaixo do nível que deveria ser visto, inclusive pela imprensa, porque é assim que tem sido tratado o Congresso Nacional. E parece que a maioria, uma grande parte dos congressistas, não ligam para isso, mas é importante começar a se importar, porque cada vez mais, nas eleições, nós somos os mais cobrados do eleitor. O candidato a presidente da República, muito menos. Os candidatos a governadores, muito menos. E os candidatos a prefeito, muito menos. Mas os candidatos a vereadores, a deputados estaduais e a deputados federais e a senadores, são justamente esses que são apedrejados pela população, porque a maioria das vezes consegue se colocar como um capacho dos executivos. Então está na hora, não só de mudar aqui as leis e mudar o voto secreto para o voto aberto, abrir mão de algumas regalias que existem no parlamento, mas mostrar que se hoje algumas coisas do Brasil não vai bem, é muito mais por culpa do Executivo e não do Legislativo. É isso que tem que aprender a falar. Agora, quando se critica o Legislativo, a base do governo às vezes não gosta, mas não entende que quando não se tem saúde que presta, não é por culpa desse Legislativo. É por culpa de não exercer o orçamento como deveria exercer. Não é pagar aquilo para os municípios e estados como deveria, mas não. Nós, deputados e senadores, continuamos a nos curvar para o Executivo, nos rebaixar cada vez mais e enganar o nosso próprio eleitor para proteger a nossa monarquia, que é o Planalto. É importante momentos como esse para o Congresso, mas mais do que isso é o comportamento da liberdade, da independência, da autonomia.
Muito mais do que votar abertamente é poder nos comportar exatamente com essa independência que poderá dar uma altivez aos três poderes. O Brasil não vai bem em muitos setores, muitas das vezes, porque esse Congresso se comporta praticamente de quatro, abaixado, reduzido, com medo de afrontar o Planalto ou o Executivo de cada Estado. É importante mostrar o valor do Poder Legislativo. Quanto menos nós mostramos nosso valor, mais empobrece o povo brasileiro, porque não chega neles o que eles deveriam receber. Esse Congresso passa a ter uma oportunidade nova. O voto aberto, o voto secreto, ele é quase secundário. O que é primário, o que é prioritário, é o comportamento dos congressistas para mostrar para o Brasil que nós somos altivos e independentes. Mas não, a maioria faz questão de mostrar que não são independentes, que são corporativos, mas acima de tudo, dependente daquilo que manda apenas o Ministério lá do Planalto, desse Planalto, de outros presidentes, daquele que vier. Hora que o Legislativo se comportar de forma independente, nós teremos de fato um Brasil democrático, equilibrado, com a voz firme para defender e proteger o próprio Planalto. A diferença não. A diferença é que meia dúzia de tecnocratas do Planalto substitui às vezes as vozes de 200, 300 deputados aqui nessa casa. Substitui a inteligência de 200, 300 deputados dessa casa. O que o Planalto fala, às vezes vem como ordem e a subserviência vem imperando e reinando, e aí quando acontece os grandes erros de programas que já foram aprovados, senhor presidente, e que não foi tido sucesso, como foi miséria e outros, e como vai ocorrer, infelizmente, com mais médicos lá na frente, daqui 90 dias, 120 dias, é porque esse Congresso teve medo de se posicionar muitas das vezes. Decorrente, senhor presidente, eu encerro parabenizando Vossa Excelência pela atitude tomada e corrigindo, sem dúvida nenhuma, como Vossa Excelência já falou publicamente, um grande erro dessa casa na semana passada. Parabéns a essa casa e vamos continuar trabalhando em sintonia com a nossa população. Deputado Arthur Lira, como líder, deputado Florêncio com a palavra, mas comportamento Arthur Lira. Agradecer, presidente, agradecer ao deputado Arthur Lira, rapidamente registrar que o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, sempre defendeu o voto aberto nas Assembleias Legislativas. Essa PEC tem um relatório do comparecer do atual ministro Eduardo Cardoso, e a transparência vai prevalecer agora no Congresso Nacional, e é durante o mandato da presidenta Dilma que a orientação da maioria do governo e do Partido dos Trabalhadores é sim pela aprovação do voto aberto em todos os níveis no Congresso Nacional. Registrar como posição consensual da bancada do PT. Obrigado, presidente. Porque, líder Arthur Lira, por favor. Presidente, eu não poderia deixar passar a oportunidade de poder usar rapidamente esse microfone no momento crítico que essa casa vive. Eu vou resumir rapidamente tudo aquilo que aconteceu nas palavras daquela jornalista da Folha de São Paulo, Eliane Cantanhete. Ela procurou todas as maneiras de tentar explicar. E no final ela colocou uma palavra que é a expressão que eu quero colocar aqui. É inacreditável o que aconteceu nessa casa na última quarta-feira. É vergonhoso. E eu quero aqui publicamente, em nome dos mineiros, dos meus queridos mineiros de Uberaba, da minha região, pedir desculpas à sociedade pelo ato, pela vergonha que nós passamos aqui na última quarta-feira. Por isso eu estou entusiasmado com esse movimento de rua que está acontecendo no país, porque esse movimento de rua, felizmente, tem alertado a todos nós que a sociedade não quer isso que nós estamos fazendo aqui. A sociedade quer, presidente, a sociedade quer atos como esse que nós estamos fazendo hoje, e não aquele que nós fizemos na quarta-feira. Por isso, senhor presidente, me desculpe, mas hoje eu tinha de usar essa tribuna. Falo pouco nessa casa, mas hoje me sinto envergonhado do que aconteceu na quarta-feira, e repito, foi inacreditável. E quero parabenizar aqui o líder do PSDB, Carlos Sampaio, que teve a perspicácia de apresentar no momento oportuno aquela
reunião lá no Supremo, para que a gente pudesse pelo menos mostrar à sociedade que nós estávamos reagindo, e essa reação, se Deus quiser, começa hoje nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, líder Arthur Lira. 8 horas e 20 minutos, a gente vai interromper rapidamente a transmissão da TV e da Rádio Câmara para a propaganda partidária obrigatória do PRB. Senhor presidente, subindo a tribuna na noite de hoje, é necessário que nós façamos alguns registros do que aconteceu na última sessão, a sessão de cassação ou não do deputado Donadon, e com muita justeza, nós conversávamos no plenário, já antevendo pelo número de votantes e pela dificuldade que passou Vossa Excelência naquela sessão, em levá-la até quase 11 horas da noite para alcançar um quórum que desse ou conseguisse atender à necessidade maior desse parlamento. Algumas coisas precisam ser colocadas nos seus devidos lugares. Nós estamos votando hoje uma PEC extremamente mais abrangente do que a que tramita nesta casa. Aliás, essa tramita, mas a que estava sendo discutida e está sendo discutida numa comissão especial. Como todos os oradores já disseram aqui, ela se estende para as Assembleias Legislativas e aos vereadores de todo o Brasil que nos assistem nesse momento, para as câmaras municipais, para o Senado Federal na sua plenitude, em todas as suas escolhas, membros do CNMP, agências reguladoras, Supremo Tribunal Federal, todas as modalidades de voto secreto. E eu dizia mais cedo na reunião de colégio de líderes que era inadmissível e inadequado que nós votando, nós fazemos a votação dessa PEC tão abrangente, nós retrocedêssemos para depois votar uma que absolutamente só cuida de cassação de mandatos parlamentares. Só esse tipo de voto ficar aberto é um anacronismo, é absolutamente falta de realeza na condução do processo legislativo. Vamos dar prosseguimento a esta votação. Eu acredito que nós temos um placar de unanimidade e que o Senado Federal possa fazer da votação dessa Câmara um espelho para a votação naquela casa, dessa PEC, que se for para fazer e tratar de transparência, vamos tratar de transparência na sua plenitude, não somente nos assuntos que dizem respeito a este ou aquele parlamentar. Fazendo o registro do que aconteceu na semana passada, senhor presidente, muitos parlamentares de diversos partidos, de diversos estados, sofreram angústia, o massacre, o achincalhe, a perseguição, a esculhambação, a humilhação da vida desse Brasil. Depois da propaganda eleitoral, aliás, propaganda partidária obrigatória, a gente retoma a transmissão aqui do plenário, agora 8 horas e 23 minutos, na tribuna líder Arthur Lira, do PP do Estado das Alagoas, líder do PP na Câmara. Que é a maior bancada do meu partido na Câmara Câmara Federal, 6 deputados federais, a maioria estava cumprindo missão oficial na sua terra natal e passaram por um constrangimento inadequado e estão hoje aqui claramente colocando a sua posição a favor do voto aberto na sua plenitude, a favor do voto aberto em todos os sentidos. E essa recuperação da imagem particular de cada deputado do meu partido de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de São Paulo, que por aqui não estiveram, estão aqui hoje dando maciçamente o seu voto para recompor essa situação. Muito mais avassaladora, muito mais crescida, muito mais abrangente do que simplesmente aquele fato isolado. Queria dizer também, senhor presidente, que a Câmara Federal e o Senado Federal, na tarde de hoje, votou o texto, aproveitando esse momento, da medida provisória 615, que dá e regulamenta a questão do etanol, da cana-de-açúcar dos estados nordestinos, que estende aos seus sindicatos, que estende o álcool para exportação, que regulamenta os R$12 para o pequeno produtor até 10 mil toneladas, que dá a subvenção até 20 centavos para as usinas que fazem parte da região da Sudene, para que possam passar o período de entre safra na safra 2011-2012. A Câmara Federal teve uma participação decisiva, deputada Mauri,
na aprovação desta matéria aqui uma vez, duas vezes e hoje na comissão mista provisória da 615. E ela virá a plenário amanhã e, sem sombra de dúvidas, a bancada brasileira, como a bancada do Nordeste, votará maciçamente para que aqueles trabalhadores, aquelas empresas, o sofrimento do Nordeste, os nordestinos que passam por 2 ou 3 anos consecutivos os seus maiores períodos de seca, tenham a sua economia recuperada e recomposta. Esses eram os esclarecimentos que eu queria fazer na tarde de hoje, fazer essa recomposição e esperar, senhor presidente, que nós tenhamos a votação do Senado de uma maneira muito rápida e célere para corroborar com a expressiva votação que a Câmara vota hoje. Registrar também a minha solidariedade ao líder Beto, grande homem, grande líder, grande deputado, que também, Beto, como seus amigos do Rio Grande do Sul, sofreu indevidamente qualquer tipo de rescaldo à sua pessoa, à pessoa que você representa, ao homem público que você é, ao deputado que você faz. Minha solidariedade. Falta apenas 2 líderes que haviam estado a palavra da participação, o deputado Nilmar. Só um registro, senhor presidente. Albuquerque, um registro. Enquanto isso, o deputado Chico Alencar, que havia solicitado, da Presidente. Apenas um minuto, líder Carlos Sampaio, para registrar nossa manifestação em relação à espionagem neocolonialista dos Estados Unidos sobre o Brasil e quase todo mundo, e registrar também, presidente, que Vossa Excelência lidera hoje uma surpresa positiva para nós. Essa PEC estava engavetada há 7 anos, exatos 7 anos se completarão depois de amanhã, e Vossa Excelência, percebendo a surpresa negativa que nos atingiu a todos na quarta-feira passada, teve a ousadia positiva de extinguir, pelo voto nosso, de 448 deputados, talvez 440, unanimemente nesse sentido, pelo fim do voto secreto em todos os casos. Reconheçamos, essa votação expressiva só é possível porque o voto é aberto. E mesmo que aprovemos depois o voto aberto apenas no caso de cassação de mandatos, não prejudica essa iniciativa aqui. Quem pode mais pode se segurar com menos, caso o Senado, sobre quem a pressão popular deve se dirigir a partir de hoje à noite, não cumpra o seu dever. Vamos cercar por todos os lados, parabéns a Vossa Excelência e a todos os líderes. Muito obrigado, Vossa Excelência. Deputado Moreira Mendes, depois para o deputado Carlos Sampaio, e o deputado Neumir. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero apenas aqui vir a esta tribuna, não quero nem repetir tudo aquilo que já foi dito. A quarta-feira passada foi uma quarta-feira triste que vai marcar a história desse parlamento, infelizmente. Mas eu quero aqui de público dizer que quem salvou o lado negativo daquela quarta-feira foi Vossa Excelência, pela coragem que teve de declarar suspenso o mandato e imediatamente no dia seguinte empossar o suplente. E hoje, mais uma vez, Vossa Excelência dá a demonstração de que está sintonizado com a voz rouca das ruas aí, botando esta matéria que não é de hoje. Ela é de 4, 5, 8 anos atrás aí, para que não venha ninguém dizer que nós estamos aqui inventando uma matéria de última hora. Parabéns pela sua atitude. E eu estou dizendo isso porque essa tribuna foi aqui, alguém ocupou a tribuna hoje para tentar jogar nas suas costas uma responsabilidade que Vossa Excelência não tem. E mais, pelo povo do meu estado, que tem sido Rondônia é tão machucada com essas questões todas, por motivos óbvios, que não vale a pena repetir. Eu quero dizer que aqui nós temos bons deputados, cumpridores do seu dever, e que nós estamos, como eu, votando sim nesta matéria, porque nós precisamos acabar com o voto secreto. Obrigado. Obrigado, Vossa Excelência. E dos parlamentares que registraram presença nessa casa, 455, faltam apenas 5 chegaram aqui com o seu voto. Vamos aguardar até às 9 horas. Líder Carlos Sampaio, depois deputado Nilmar, pela ordem de inscrição. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Na última quarta-feira, acho que há um consenso nesta casa, essa Câmara, infelizmente, deu um péssimo exemplo ao país e eu diria que feriu de morte a imagem do parlamento brasileiro ao permitir que um deputado condenado a 13 anos de regime fechado, a 13 anos de prisão,
pudesse conosco conviver e, portanto, exercitar a sua atividade parlamentar. Esse erro eu fiz questão de registrar, senhor presidente, naquela mesma quarta-feira, primeiro decorreu de um entendimento da mesa diretora que caberia ao plenário decidir, quando na verdade a decisão do plenário não poderia ser outra, porque se fosse pela não cassação, como de fato foi, seria inaplicável. E por que inaplicável? Porque não é possível efetivamente alguém condenado em regime fechado a uma pena superior ao mandato que lhe resta exercitar o seu munus, a sua função de deputado federal. Essa inaplicabilidade da decisão da Câmara é que motivou, senhor presidente, e Vossa Excelência sabe disso, o nosso mandado de segurança. Regime fechado, condenação a regime fechado, não se pode submeter à votação deste plenário. É a mesa quem declara a perda do mandato, porque a decisão tomada pelo plenário, se for inaplicável, novamente o Supremo suspende o valor da decisão. Tanto estava certo o PSDB, que tive condições de representar, tive a honra de representar no mandado de segurança que entramos no Supremo, senhor presidente, que Vossa Excelência mesmo, ao perceber a incongruência da decisão do plenário desta Casa, declarou o seguinte: ele continua na sua atividade parlamentar e com seus direitos políticos, mas chamou o suplente e subtraiu-lhe o salário, com toda razão. Foi o mínimo que poderia ocorrer para arranhar um pouco menos a imagem desta Casa. Mas eu repito, em qualquer caso, futuros, vindouros, em que houver uma condenação a regime fechado, é evidente que a mesa é que tem que declarar a perda do mandato e não o plenário é que tem que deliberar, sob pena de deliberarmos qualquer decisão e tomarmos qualquer decisão inaplicável. Foi isso que motivou o nosso mandado de segurança, obviamente, além da nossa indignação pessoal e partidária com uma decisão que, reitero aqui, feriu de morte a imagem desse parlamento. Mas, senhor presidente, eu venho aqui hoje para colocar uma preocupação concreta. Vossa Excelência hoje teve uma atitude louvada não só pela grande maioria, esmagadora maioria dos líderes desta Casa, mas pela população brasileira. Vossa Excelência colocou em votação o fim do voto secreto para todas as votações que ocorrerem nesta Casa. Era o que o Brasil esperava de Vossa Excelência e desta Casa. Não existe, senhor presidente, meia transparência. Aquele que votou em mim ou em qualquer pessoa que o esteja representando nesta Casa tem o direito de saber como ele vota. Não é possível que o Estado de São Paulo, que me brindou, me colocando nesta Casa de Leis, nas questões relevantes para a nação, como a cassação de um parlamentar tido como criminoso pela mais alta corte do país, não é possível que num caso como esse, aqueles que confiaram seu voto a mim não saibam como eu votei. Como eu votei, eu externei no Supremo a minha indignação, mas nem todos puderam fazer isso. Eu fiz em nome do meu partido. Então é evidente que Vossa Excelência toma uma decisão hoje que vai ao encontro do sentimento da sociedade brasileira e das vozes, que eu diria, muito mais do que roucas, as vozes, senhor presidente, que aos gritos clamavam por um combate à corrupção e por uma parceria com esta Casa em defesa da ética. Essa atuação de Vossa Excelência, essa decisão de pôr o fim do voto secreto para todas as votações, de fato demonstra que essa Casa quer transparência e quer, de novo, se unir à sociedade. Não existe parlamento respeitado se não houver uma indignação da sociedade que esse parlamento não traga para dentro dele, senhor presidente. Enquanto esta Casa não fizer ecoar a indignação da sociedade, nós não seremos respeitados. Se a sociedade quer o voto aberto, vamos trazer para dentro desta Casa o voto aberto, é o que Vossa Excelência faz hoje. Agora, não nos esqueçamos de que estamos aprovando em segunda votação na Câmara Federal. E, portanto, essa emenda constitucional vai para o Senado, que eu espero seja ágil, mas tem o seu próprio tempo de maturação. Não estamos pondo fim hoje, com o fim do voto secreto pela Câmara, ao voto secreto. Não estamos pondo fim. O voto secreto só terá seu fim
quando o Senado assim também decidir em 2 votações no Senado Federal. Por que faço esse alerta, senhor presidente? E Vossa Excelência acolheu a preocupação que coloquei hoje no Colégio de Líderes. A outra comissão que está aí, que recepcionou uma emenda constitucional do senador Álvaro Dias, dizendo que as votações nas cassações serão abertas, esta sim, cujo relator é o deputado Vanderlei Macris, do PSDB, esta sim, pelo compromisso que o deputado Vanderlei Macris tem com, não com o partido, mas com a sociedade brasileira, essa está em condições de ser votada dentro de um mês. E em sendo votada, senhor presidente, nunca mais votaremos cassações aqui pelo voto secreto. E essa não precisa retornar ao Senado. Ela será feita aqui e será promulgada pelo Congresso Nacional. Então não dá para dizer, e aqui peço vênia para discordar do deputado Eduardo Cunha, que quem pode o mais, pode o menos. Não. Pode sim, mas o menos, ou seja, o fim dos votos secretos para as cassações, isso é já. Temos que aprovar já, o relator Vanderlei Macris vai apresentar o quanto antes o seu voto e já vamos ter um alento, em parte, com relação aos votos secretos. E, obviamente, vamos avançar com a votação de hoje, em que a Câmara reconhece o voto aberto para todas as votações. Esperamos que realmente o Senado seja ágil e o quanto antes tenhamos condições de votar. Mas ambas as emendas têm e devem andar concomitantemente, senhor presidente. Ambas as emendas. Presidente. Apenas para concluir, por essa razão, senhor presidente, mais uma vez, quero em nome do PSDB cumprimentar a atitude louvável de Vossa Excelência, que teve a coragem de pôr em votação o fim do voto secreto para todas as deliberações dessa Casa. A partir do momento que o Senado aprovar isso, nunca mais o eleitor vai deixar de saber como aquele que ele elegeu se posiciona aqui dentro. E esse mesmo eleitor vai poder ver se a posição daquele que o representa é uma posição que vai ao encontro dos seus valores e dos seus princípios. Parabéns, senhor presidente, pela belíssima iniciativa em defesa desta Casa e em defesa da transparência no país. Senhor presidente, eu gostaria de senhor presidente. Agradeço a referência do deputado Carlos. Só registro. Antes do deputado Vilmar, estou intercalando com parlamentares. Senhor presidente. Pela ordem, deputado, vamos lá. Não, senhor presidente, eu gostaria primeiro de parabenizar a minha bancada pela coerência votando sim hoje, como votou em 86. Segundo, senhor presidente, eu fui surpreendido com minha fotografia na capa da Folha de São Paulo no dia 29, e que a Folha dizia que eu estava aqui na hora da votação e não votei. A Folha mentiu para a sociedade, me causando um profundo constrangimento. E a Folha sabe tanto que mentiu que os jornalistas me acompanharam lá em São Bernardo do Campo, junto com o Lula, todos os presidentes da nossa central, porque ali em São Bernardo, onde nasceu a CUT, dia 28, a gente estava lá fazendo uma solenidade em comemoração, junto com os operários do país inteiro, gente do campo, intelectuais, enfim. Então, e a Folha não se dignou sequer a justificar a minha presença em São Bernardo. Queria que ficasse consagrado nesta casa, esta população, presidente. E esta casa, com essa trajetória de dignidade e de correção de Vossa Excelência, deputado Vicentinho. Senhor presidente, rapidamente, senhor presidente, com a aquiescência da deputada, minha colega do Estado, deputada Nilmar, só para transmitir também à população do meu Estado, na última quarta-feira, eu marquei presença nesse plenário pela manhã e eu tinha um compromisso fora do Distrito Federal, numa representação, numa delegação do meu partido, tanto é que, no testemunho do interesse do presidente Henrique Eduardo Alves, para que a votação acontecesse com maioria e que pudesse ter sido concretizado o fato, o presidente Henrique me ligou já por volta de 10 horas da noite e eu estava na estrada, fora do Distrito Federal, não estava no Distrito Federal, e apanhei muito das redes sociais no meu estado, em todo o Brasil, me acusando de omissão, me acusando de não ter vindo ao plenário como forma de omissão. Mas eu não vim porque estava fora do Distrito Federal, e se estivesse aqui, teria votado e cumprido o meu papel social, o meu papel como parlamentar.
Deputado Líder, desculpe fazer um papai, depois intercalaremos ainda para alguns líderes aqui para Muito obrigada, senhor presidente. Uso aqui nesse momento o tempo de liderança do meu partido, Partido Ecológico. Senhor presidente, há quase 10 anos o voto aberto é discutido nessa casa, mas foi fundamental a sua coragem, a sua determinação, quando hoje levou para o Conselho de Líderes a necessidade de se colocar hoje a votação dessa PEC. Nós sabemos que a sociedade quer e grita cada vez mais por transparência, mas não é só a sociedade, todos nós que estamos também nessa casa, representando o povo brasileiro, queremos sim mostrar todas as nossas ações, mostrar a forma como nós votamos. Nesse momento, senhor presidente, companheiros nessa casa, todos que nos assistem, a sociedade está mais disposta para discutir a política. Estivemos agora numa reunião onde foi colocado opiniões, propostas para uma reforma política tão necessária nesse país. Nós estamos vendo nas instituições, nós estamos vendo na rua a necessidade de se participar mais, a necessidade de se ter mais ética, a necessidade de se ter muito mais transparência em todas as ações. O eleitor tem direito, sim, de saber como o seu representante vota. Ele tem que acompanhar para que quando chega o momento das eleições, ele vai depositar seu voto na urna, ele possa fazer com cada vez mais consciência. E isso, senhor presidente, a questão da transparência aproxima cada vez mais nós parlamentares, aproxima cada vez mais o parlamento da população. E é isso a verdadeira política. Na quarta-feira, todos nós, senhor presidente, ou a grande maioria dos deputados que aqui estavam, lamentou o voto não ser aberto. Nós queríamos sim que a população no nosso estado soubesse como nós votamos naquele momento. Foi um momento muito triste e graças a Deus o senhor teve a coragem de dar um desfecho. Eu falei isso hoje na reunião de líderes, que pelo menos apaziguou um pouco o coração de todos nós. Eu quero mais uma vez parabenizá-lo pela coragem de como monocraticamente terminou aquela sessão que para nós foi motivo de muita tristeza. Nós sentimos isso aqui, quando estávamos aqui votando naquela sessão, mas sentimos mais ainda, como disse aqui meu companheiro de Estado, Júnior Coimbra, quando nós chegamos lá, que eu estava aqui, eu votei, Dorinha também, mas quando chegamos lá, a cobrança era muito grande para todos nós, deputados. Será que aquilo que nós estávamos falando correspondia à verdade? Mas no painel, com voto aberto, não há como esconder. Hoje todos vão saber como cada um de nós vai votar, como cada um de nós votou no que se refere ao voto aberto. Então eu quero dizer que eu estou muito feliz de poder participar desse momento na liderança do Partido Ecológico e dizer que o voto totalmente aberto é o que o Brasil precisa e é o que o Brasil quer nesse momento. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria que fosse liberado pelo Líder Mancuinha aqui para o anunciamento, senhor presidente. Deputado Henrique Santana. Obrigado, presidente. Primeiro eu quero cumprimentar Vossa Excelência também pela condução e decisão de ter pautado esta emenda constitucional que termina com voto secreto para toda e qualquer situação. Segundo, presidente, dialogar com Vossa Excelência e trazer essa informação à casa, diversos deputados estiveram hoje, às 2h30 da tarde, num ato importante, numa entrevista coletiva que reuniu a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a OAB, a UNE,
a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, o Movimento de Luta contra a Corrupção Eleitoral, a Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma Política, e todos eles estão trabalhando na coleta de assinaturas para apresentar a esta casa o projeto de reforma política intitulado Eu concluo, presidente, dizendo que, do meu ponto de vista, nós devemos também, e aí Vossa Excelência, por óbvio, tem um papel decisivo, devemos trabalhar para que dentro de 2 semanas, porque faltam apenas 34 dias para que nós possamos mudar a regra das eleições de 2014. E meu pedido a Vossa Excelência é que Vossa Excelência leve em consideração esta possibilidade de pautar o projeto Eleições Limpas de Reforma Política, talvez daqui a 2 semanas, para que nós possamos votar durante 1 semana na Câmara Federal, na semana seguinte ter a oportunidade de debater e votar no Senado e poder sancionar até 7 de outubro uma reforma política efetiva que mexa estruturalmente na eleição de 2014. Obrigado, presidente. Vossa Excelência, deputado Beto, convido o senhor estar como líder, ainda falta para o deputado Garotinho e parlamentar que todos falarão ainda hoje à noite. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente Henrique Eduardo Alves, primeiro o PSB quer registrar que não avaliza palavras dirigidas a Vossa Excelência, que, a meu juízo, não dizem com a atitude de Vossa Excelência. Vossa Excelência teve tirocínio para tomar a maior e melhor decisão naquele fracasso de quarta-feira passada, suspendendo o mandato do deputado que está preso, e hoje teve o tirocínio, a lucidez de compreender o apelo de seus pares, do seu partido, do requerimento que o PSB também havia apresentado, de trazer à pauta esta PEC e acabar com o voto secreto. Então, quero deixar claro isso. Nós estamos solidários a Vossa Excelência e somos parceiros e companheiros para aprovar essa matéria, como aparecerá sem dúvida nenhuma no painel. Antigamente, nobres colegas, o voto secreto era uma arma que garantia certa independência ao deputado em relação a governos, especialmente na ditadura, onde os governos tentavam manetear, digamos assim, o mandato do deputado. Hoje, nós não prestamos mais contas aos governos. Hoje nós temos que prestar contas aos nossos eleitores, aos cidadãos do nosso Estado, que têm que ter o direito de saber cada um dos nossos votos em qualquer circunstância. A transparência que é necessária e que o nosso partido, deputada Sandra Rosado, exige, é a transparência do voto. E é por isso que nós reivindicamos a votação desta PEC 349, que tramita desde 2001 por iniciativa do deputado Fleury, a quem eu quero render homenagens ao votarmos essa questão. Estamos dando um passo firme na democracia. Estamos estendendo igual tratamento que a Câmara e o Senado haverão de ter com o voto aberto às assembleias legislativas e às câmaras de vereadores. Porque não é só aqui que se quer ter transparência. No âmbito dos estados e dos municípios, o cidadão e a cidadã também quer saber a qualidade do voto dos seus parlamentares. Esta PEC é radical, esta PEC é abrangente e é a mais completa matéria que tínhamos à nossa disposição, deputado Minho, para podermos deliberar nessa noite e redimir, evidentemente, os erros individuais, coletivos de todos que permitiram um deputado preso, com pena transitada em julgado, manter-se teoricamente com o mandato, como se fosse possível alguém condenado criminalmente sem direitos políticos estar investido de um mandato. Isso só foi possível porque o voto era secreto, porque o cidadão não sabia exatamente em que, como cada um aqui dentro desse plenário poderia ou votou necessariamente. Com o voto aberto, transformaremos a realidade. Teremos que ser mais responsáveis, mais transparentes, e essa casa cada vez mais se abre para ir ao encontro da expectativa
da população. Parabéns a todos e eu espero que o Senado, senhor presidente, tenha igual agilidade de dar sequência e tramitação nessa matéria a partir de amanhã, quando lá chegar a PEC 349. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Garotinho, às 5:09, colocarão o resultado e depois todos os parlamentares irão senhor presidente, para Vossa Excelência. Esta casa deu ao Brasil, nos últimos meses, algumas demonstrações extremamente necessárias para o fortalecimento da democracia. E não reconhecer isso na atuação de Vossa Excelência seria uma injustiça histórica. Eu quero aproveitar esse momento para lembrar que nos últimos meses essa Câmara resolveu, junto com o Senado, mas mais por iniciativa da Câmara, a questão dos vetos que se arrastavam há anos. Esta Câmara votou e encaminhou para o Senado o orçamento impositivo, que parecia até então uma utopia. Esta Câmara está, por orientação de Vossa Excelência, regulamentando e ordenando a tramitação das medidas provisórias. E nesta noite, dá ao Brasil o direito de todo eleitor saber como vota o seu deputado. Então não podemos deixar que esse momento fique sem registro. Eu acho, senhor presidente, que falta apenas mais um ponto, já proposto inclusive pelo deputado Rubens Bueno, para que nós possamos botar o jogo no 0-0. E qual é esse ponto? Acabar com o foro privilegiado. A lei diz: todos os homens são iguais perante a lei. Mas infelizmente, pela lei brasileira, uns são mais iguais do que os outros. Temos que acabar com o foro privilegiado para deputado, para senador, para governador, para ministro do Supremo Tribunal Federal, para promotor de justiça, para todos, para que todos sejam julgados da mesma maneira perante a lei. Ao concluir este ciclo, vindo voto secreto, orçamento impositivo, veto, regulamentação das medidas provisórias e, finalmente, acabar com o foro privilegiado, que trata alguns brasileiros com privilégios que outros não têm. E quero deixar claro, senhor presidente, eu defendo que este fim do foro privilegiado não seja só para deputados e senadores. Não! Ele tem que ser também para ministros do Supremo, ele tem que ser para ministros do STJ, para promotores de justiça, para governadores, para prefeitos, todos têm que ser tratados de maneira igual perante a lei. Parabéns, presidente Henrique Eduardo Alves, porque essa é uma noite que nós estamos escrevendo um capítulo bonito na história do Brasil. Presidente, vamos encerrar a votação. Logo depois eu darei a palavra a todos os senhores parlamentares. Portanto, já votaram 453. Portanto, está encerrada a votação e depois darei a palavra a todos os senhores parlamentares. Encerrada a votação. 8h53, encerrada a votação, quórum altíssimo, 453 deputados. Vamos ver o resultado. Histórico, presidente. Impressionante o resultado, praticamente por unanimidade, 452 votos a favor. Esta casa hoje marca definitivamente um passo
e ao reencontro da democracia e o respeito à sociedade brasileira. Parabéns a todos os deputados, a todos os líderes, a todos os partidos, a esta casa, a Câmara dos Deputados do Brasil. Fica dispensada a votação da redação final da matéria nos termos do artigo 1º, do parágrafo 2º, do artigo 195. A matéria vai ao Senado Federal, já vou assiná-la aqui para remetê-la amanhã cedo ao Senado Federal. Agora com a palavra, presidente. Todos falarão aqui na escola. Olha mais. O repórter Paulo Bittar com a gente, acompanhando a conclusão dessa votação. Paula, em rápidas palavras, qual é o teor mesmo dessa proposta de emenda à Constituição que acabou de ser aprovada? Carlos, toda e qualquer deliberação, seja de vetos presidenciais, seja de nomes de ministros, de magistrados, de procurador-geral, seja principalmente de perda de mandatos, todas essas deverão ser por voto aberto. A matéria segue agora para o Senado, Carlos. Os deputados, então, fazem seus breves comunicados. Severino Ninho. A força da democracia, a força, enfim, das lutas de todos aqueles que defendem a transparência de todas as atitudes humanas, principalmente daqueles que representam o povo. Eu quero me solidarizar com Vossa Excelência. Presidente, sei que Vossa Excelência teve uma conduta correta na quarta-feira passada, aqui ao votarmos a cassação do deputado Danadon. Se Vossa Excelência não pode pautar uma PEC para uma quarta-feira, aí não há como agir. Para encerrar, presidente, eu quero dizer apenas que não faço meia-culpa. Eu acho que quem deve fazer meia-culpa é quem não está aqui por motivo injustificado, quem votou contra a cassação e quem se omitiu. Eu votei pela cassação. Pode virar essa meia-culpa. Eu vou fazer uma correção. A votação foi unânime, porque dos 453 presentes, eu, como presidente, só poderia votar pelo regimento em caso de desempate. Portanto, foi votação unânime e consagradora para o povo brasileiro nesta casa. E um caso de unanimidade inteligente, presidente. Senhor presidente, o jornal O Povo, na sua folha online, publicou: o deputado federal Edson Silva, PSB, lamentou que o deputado federal Natan Donadon, PMDB, tenha escapado da cassação. Natan está preso na Papuda, acusado de desvio de 8,4 milhões da Assembleia Legislativa de Rondônia, enquanto era diretor financeiro da casa. Segundo o parlamentar, a bancada evangélica salvou Natan, que também é pastor. Primeiro, senhor presidente, o Natan Donadon não é pastor. Segundo, o Supremo Tribunal Federal tem condenado católico, ateu, espírita, protestante e evangélico. Também, senhor presidente, será que o deputado Edson Silva ele tem informação privilegiada do painel da casa? Será que houve novamente uma violação do painel que ele possa afirmar que a bancada evangélica salvou o deputado Natan Donadon? Eu quero dizer que eu sou evangélico. Desde o início eu trabalhei contra a PEC 37. Eu votei pela perda de mandato do deputado Natan Donadon e votei hoje a favor também do voto aberto. Presidente, senhor presidente, eu acredito que se porventura não houve essa manifestação do deputado Edson Silva, nós precisamos fazer uma intervenção, uma nota para o próprio jornal, para que esse tipo de manifestação não continue ocorrendo, trazendo desgaste para esta casa ou para segmentos dessa sociedade que tem as suas representações que procuram atuar com seriedade. Exatamente, mais dois pela Eu queria registrar aqui a presença nessa casa, com muito prazer, do professor da minha terra, da Bahia, Freud Didier, que colabora com o aperfeiçoamento do Código de Processo Civil. E Freud nos ensinou, como sempre nos ensina, que esse é o único Código de Processo Civil que será votado no regime democrático.
Então é importante a gente acelerar também a votação do Código de Processo Civil. Eu quero parabenizar a todos pela votação do voto aberto. Deputado Zacarias. Presidente Henrique Eduardo Alves, senhores e senhoras deputadas, eu quero justificar o meu voto, que seguir a orientação do meu partido, como sempre, e seguir também o apelo de Vossa Excelência para que dessemos uma presença aqui grande e de consenso dessa questão. Mas quero pedir a Vossa Excelência e a compreensão de todos os deputados e do país que quero fazer uma discussão sobre a questão do voto aberto em geral, e não poderia, como homem público, me calar aqui na Câmara diante desse debate, senhor presidente, porque Vossa Excelência viveu aqui nessa casa no dia 17 de outubro, se não me engano, de 1969, a emenda constitucional ditada pela ditadura militar que estabelecia o voto aberto para tudo. E acho que tem questões na democracia, tem questões na democracia que nós temos que aprofundar o debate. Hoje entendi e respeito a liderança de Vossa Excelência e vim aqui, como disse, respeitando o meu partido e o bom trabalho que Vossa Excelência está fazendo nesta casa, que concordo com todos os elogios que foram feitos a Vossa Excelência, mas acho que nós temos que aprofundar esse debate, porque no mundo, nos Estados Unidos, tem sessão secreta, na Inglaterra tem sessão secreta, na França tem voto secreto e não teve voto secreto quando a ditadura se estabeleceu no país, não tinha voto secreto no período de Hitler, não tinha voto secreto em várias ditaduras. Então é difícil para esta casa e para as instituições não terem o seu espaço de determinadas questões. Presidente. Só para concluir, presidente, que essa é uma questão importante. Nós vamos votar aqui o futuro ministro do Tribunal de Contas da União. Vários prefeitos e candidatos a prefeito vão estar aqui votando. Os senadores vão votar lá no Senado, vários ministros do Supremo Tribunal Federal e vão votar também integrantes de agências reguladoras. Então, quero pedir a Vossa Excelência para aprofundar, eu sou deputado, mas quero pedir a Vossa Excelência para aprofundar esse debate. Em relação à cassação de deputados, eu acho que a cassação deve ser feita pelo Supremo Tribunal Federal e nós aqui podemos também cassar ministros quando for o caso. Deputado Vera Cunha, todos vão da palavra, senhor presidente. Deputado Vera Cunha, todos os argumentos, por mais respeitáveis que sejam, não podem ser maior do que o direito dos nossos eleitores saber como nós, seus representantes, votamos. Portanto, eu quero me congratular. É um caso de unanimidade inteligente. Os 452 deputados que votaram pelo voto aberto na Câmara dos Deputados, escrevendo uma página bonita da nossa história. Mas, presidente, temos que dar um outro passo, que é acabar com a antinomia entre o artigo 15, inciso 3º da Constituição e o 55, parágrafo 2º. Por isso eu quero convidar os meus colegas deputados a subscreverem uma proposta de emenda à Constituição. Estou iniciando o recolhimento de assinaturas para que nós alteremos o parágrafo 2º do artigo 55, para deixar claras as hipóteses em que a perda do mandato do deputado e do senador vai se dar por ato de ofício da mesa. Eu estou propondo, senhor presidente, que sejam 3 as hipóteses. Primeiro, por ato doloso. Senhor presidente, eu queria... A primeira hipótese, por ato doloso de improbidade quando suspensos direitos políticos. Segundo, por crime doloso contra a administração pública.
E terceiro, o crime doloso em que for aplicada pena privativa de liberdade superior a 4 anos. Convido, portanto, os colegas para subscreverem essa PEC, a fim de que nós não passemos novamente por aquele episódio trágico que testemunhamos por ocasião da sessão de cassação que acabou não ocorrendo do deputado Donadon. Veja que o próprio Supremo Tribunal Federal, presidente, ora entende de uma forma, ora entende de outra, o que está a exigir a nossa ação, a ação dos legisladores para deixar claro o texto constitucional. Portanto, convido os meus colegas a subscrever essa proposta, cujo recolhimento de assinaturas inicio neste momento em plenário. Deputado Ivan Valente havia solicitado por eu queria registrar, presidente, deputado Ivan Valente solicitado como presidente da Frente Parlamentar pelo fim do voto secreto. Eu quero justificar também, mas eu quero falar também. Senhor presidente. Deputado Ivan que havia solicitado, depois do presidente. E eu, senhor presidente. Eu queria registrar o seguinte, como presidente da Frente Parlamentar pelo fim do voto secreto, 3 questões. Primeiro, a unanimidade hoje, 452 votos. A unanimidade no dia 5 de setembro de 2006, com 386 votos. 7 anos se passaram. O fim do voto secreto foi feito pelo voto aberto e por isso tem unanimidade. Se nós tivéssemos votado pelo voto aberto na semana passada, o resultado seria outro. O deputado Donadon estaria cassado, a Câmara não teria passado pelo desgaste que passou e hoje na conjuntura, o voto secreto acoberta a impunidade. Para concluir, presidente, essa é a realidade. Então não é um problema, é um problema de época. No regime militar, ele protegia o voto contra a falta de liberdade e a ditadura. Hoje ele está protegendo a impunidade. Então a Câmara, ao votar essa questão, ela colocou na ordem do dia para a sociedade brasileira a pressão sobre o Congresso Nacional, agora o Senado Federal, para que vote imediatamente em 2 turnos o fim do voto secreto para qualquer votação, em nome da democracia, da transparência, da ética e do espírito republicano. A Câmara dos Deputados acaba de fazer o seu papel. E eu quero dizer, Donadon não teria escapado. Viva o voto aberto. A gente vai fazer agora uma pequena interrupção aqui na transmissão do plenário para a propaganda partidária obrigatória. Sobre a presidência de Vossa Excelência testemunhar mais uma noite importante no fortalecimento da democracia no nosso país. Tivemos a semana passada um episódio lamentável. Eu percebi a angústia de Vossa Excelência durante a votação, verificando baixo quórum, com um número muito expressivo de deputados ausentes ou de outros que aqui estavam que não compareciam para votar. Eu usei esse microfone para declarar meu voto pela cassação, embora a Constituição me desse a prerrogativa do voto secreto, ela também me garante o direito de expressar aquilo que penso. Então vim cá, como vários outros colegas do PSDB, dizer que sentimos que tinha que cassar um deputado já condenado. No entanto, aquilo que aconteceu tem um lado positivo no fortalecimento da democracia. Às vezes é exatamente isso que precisa. Você sofrer uma determinada revés para avançar, para superar as dificuldades. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos fazendo aquilo que o povo brasileiro vem pedindo há muito tempo. Nós estamos fazendo aquilo que eu e outros colegas que somos da Frente Parlamentar pelo voto aberto, viemos pedindo. E Vossa Excelência soube perceber o momento certo e colocou em votação e o resultado foi maravilhoso. Unanimidade. Só Vossa Excelência que não votou por questão regimental e constitucional. Mas mais do que votar, Vossa Excelência propiciou esse momento histórico de fortalecimento da democracia brasileira. É importante sim o voto aberto, em todos os sentidos, no meu entendimento. Não há que dizer que isso vai ferir as liberdades democráticas ou a consciência do deputado. O deputado tem que dar satisfação ao eleitor. E, portanto, ele tem que ter transparência. Não dá para um deputado chegar lá, fala para o eleitor uma coisa e vem aqui e usa o voto secreto para fazer outra. Então, agora é de maneira transparente, seja cassação, veto, o que for, voto aberto,
que o povo merece. Ok. Este hoje é o verdadeiro retrato do plenário desta casa. Vamos intercalar, deputado Vossa Excelência, intercalar a esquerda com a direita, com a palavra mulher desta casa. Senhor presidente, por 2 minutos eu não cheguei, mas justifico, sou da frente pelo voto aberto e queria dizer do pesar da minha cidade. Hoje às 5 horas nós enterramos o bispo diocesano de Guarulhos, Dom Joaquim Justino Carreira, e a cidade está em luto e por isso o voo atrasou um pouco. Aqui cheguei, faltavam 3 minutos para as 9, mas já tinha encerrado a votação. Quero dizer que eu considero justíssimo a votação desse segundo turno da PEC, porque o parlamentar tem que ser transparente com o seu eleitor. E assim o eleitor saberá qual foi o nosso voto em todas as circunstâncias. Por isso, além de justificar, gostaria de enviar os pêsames à Mitra Diocesana. Presidente, colegas deputados, Câmara, dizer da importância à nação, ao país, da importância da votação do dia de hoje e que deve ser consolidada no Senado. Há muito tempo a busca da transparência e principalmente da coerência. E nós precisávamos derrubar e terminar com o voto secreto. Esta votação a favor do voto aberto em todas as instâncias, ela exatamente vai dar a dimensão tanto lá nas câmaras de vereadores, as votações importantes, as assembleias legislativas nos nossos estados, e aqui no Congresso, Câmara e Senado, e pelos rumos que estamos tomando, uma democracia cada vez mais fortalecida e com posições claras, e por isso a nossa posição pelo fim do voto secreto. Por isso, parabenizo a todos pela noite de hoje e pelo futuro, e consequentemente pela votação que haverá. Já acabou os ouvidos. Muito obrigado, Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Queria cumprimentar Vossa Excelência. Mudou de lado, não, Rolando? Porque eu vi que do lado de lá Vossa Excelência não me dava a palavra, eu vim para cá. Passou para a direita. Vossa Excelência queria me dar a palavra aqui à esquerda do plenário. Agradeço a Vossa Excelência. Presidente, eu quero cumprimentar Vossa Excelência e dizer que demos um passo importantíssimo nessa noite. Eu acho que a Casa procura reescrever o que escreveu mal na semana passada. Por isso, cumprimento a Vossa Excelência por ter pautado essa PEC. Eu defendo o fim do voto secreto para tudo. Fui o relator da PEC do fim do voto secreto para cassação na CCJ. PEC essa que se encontra hoje em comissão especial e que mais cedo eu ouvi Vossa Excelência numa entrevista dizer que assim que estiver pronta também a comissão a PEC na comissão especial, votaremos também aqui no plenário, que mostra que essa casa não quer deixar nenhuma PEC parada que acabe com o voto secreto. Parabéns a Vossa Excelência pela decisão de votar esta PEC nessa noite e pelo compromisso que Vossa Excelência assumiu mais cedo na presença de pautar a PEC 196 que acaba com o voto secreto, para cassação especificamente, também assim que estiver aprovada na comissão especial. Parabéns, com isso a nossa casa começa a reescrever uma história triste que escreveu na semana passada, agora uma história bonita, uma história de respeito àquele que é o dono do nosso voto. O nosso voto no parlamento não é nosso, é do nosso eleitor, por isso é direito dele saber como votamos. Parabéns, presidente, parabéns a toda a casa. Muito obrigado. A esquerda agora fala, do lado direito do plenário. Tudo bem, presidente, eu já estava achando que aqui estava para funcionar a lei do Evangelho. Os últimos são os primeiros. Eu sou um dos primeiros que pedi a palavra à Vossa Excelência, mas nem por isso denigro, nem por isso tiro o brilho da minha fala. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelas atitudes, constantes atitudes que vem tomando em defesa do parlamento e da democracia. Eu sou da frente parlamentar pelo voto aberto. Eu entendo que só conseguimos unanimidade porque a votação tem nome e tem sobrenome. Aí cada um assume as suas responsabilidades.
na questão da última quarta-feira, só quero dizer à sociedade gaúcha e brasileira, dos 14 deputados do Rio Grande do Sul que faltaram por estar na feira do agronegócio Expo Inter, e os mais assíduos dessa casa. Concluo dizendo a Vossa Excelência, portanto, com a votação de hoje, nós estamos assumindo a responsabilidade de ninguém mais se esconder atrás do seu voto secreto. Sempre fui a favor do voto aberto, continuarei defendendo a democracia, e é um ganho para a sociedade e é um ganho para esse parlamento. Sim, muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, devo parabenizar Vossa Excelência, que está sendo um grande presidente. O Estado do Rio Grande do Norte deve estar orgulhoso de Vossa Excelência, porque o Brasil reconhece a sua coragem em pautar matérias que compõem uma agenda arrojada e positiva que prestigia a Câmara dos Deputados. Entretanto, senhor presidente, na semana passada, nós quase que visitamos o inferno na quarta. Hoje, estamos a poucos passos do purgatório com a aprovação dessa PEC. Mas para chegarmos próximo do paraíso, nós precisamos aprovar o projeto de lei que torna hediondo o crime de corrupção. Precisamos aprovar o Código de Processo Civil e acabar com essa excrescência do foro privilegiado. Com essa agenda positiva, estaremos longe do inferno e perto da opinião pública, que é a quem nós devemos satisfação. Essas três matérias estão agendadas assim que a pauta ser destravada. Todas as matérias virão para o plenário. Senhor presidente, para o lado esquerdo, deputado Hugo. Desculpa. Coloca na Presidente, queria só que Vossa Excelência acolhesse meu pronunciamento e pedisse que os meios de comunicação dessa casa dessem ampla divulgação, principalmente a Voz do Brasil, que eu farei em outra oportunidade, e falo sobre a espionagem dos Estados Unidos sobre o nosso país. Muito obrigado. Senhor presidente. Obrigado, presidente. No zigue-zague necessário. Obrigado. Presidente Henrique Eduardo Alves, Vossa Excelência demonstra o democrata que é, o brasileiro que é, o homem público, e a sua história está escrita nesse parlamento, não só na data de hoje, mas especialmente naquela quarta-feira fatídica da semana passada. A democracia venceu amplamente quando Vossa Excelência tomou uma decisão uníssona do pensamento da maioria de 233 deputados, retratado hoje em 452 deputados, ao qual Vossa Excelência é líder. Naquela quarta-feira, poucos sabem da coragem, da altivez, da sensibilidade pública que Vossa Excelência teve de externar o nosso pensamento aqui nessa casa. Por aqui pela frente passou o bandido, por aqui pela frente passou o corrupto, ainda tentando resistir ali do lado direito, quando a segurança desta casa fez cumprir a determinação de Vossa Excelência de colocá-lo para fora do plenário, porque aqui pairava um assombro, aqui pairava um arremedo da permanência do bandido aqui entre nós, e Vossa Excelência, com a coragem que lhe é permitida pela Constituição da República e pelo povo brasileiro que confia na Câmara dos Deputados, o senhor decidiu, de uma forma monocrática, mas coletivamente, aos 233 deputados aqui presentes. E a imprensa não deu a sequer linha da altivez de Vossa Excelência, do cumprimento ao final da decisão do Brasil. A imprensa, sim, ressaltou os faltosos, ressaltou quem votou contra, ressaltou até quem se ausentou do plenário, mas não deu uma sequer linha da decisão de Vossa Excelência de expulsar o deputado preso, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, ao qual Vossa Excelência, sim, tem que cumprir essa decisão judicial.
gostando ou não gostando alguns, mas Vossa Excelência cumpriu a determinação do Supremo Tribunal Federal e, em nome da Constituição da República, Vossa Excelência fez valer o direito de muitos e muitos brasileiros. Vossa Excelência está de parabéns não só os 452 deputados, mas os 513 deputados que nessa noite estão representados nessa ampla maioria de votos aqui. Vossa Excelência tem a coragem representada pelos 452 deputados que hoje votaram aqui. Obrigado, Vossa Excelência. Pela alternância, senhor presidente. Não, mas está desde a meia hora eu pedi a palavra. A meia hora, a gentileza, senhor presidente. Estou desde quando começou a votação aqui para falar 1 minuto. Mas eu espero que o senhor não entenda aqui que tenha deputados também que têm preferência aqui, porque tinha gente no avião. Chegou aqui e falou antes que eu. Mas eu queria, na verdade, presidente, apenas em nome dos trabalhadores, e não apenas como deputado, mas como representante da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, lamentar, presidente, o que ocorreu hoje à tarde na porta aqui do anexo 2. Eu sei que por medidas aqui de ocupação deste plenário, foi tomada algumas medidas rigorosas na segurança, mas eu não posso, presidente, que ao longo da minha vida de militante sindical, enfrentei dificuldade e repressão da polícia, não posso ver sindicalistas e trabalhadores sendo tratados da forma que foram tratados aqui quando vem aqui, a esta casa, presidente, aclamar por direitos, num país democrático, aonde o Estado tem que proteger. Senhor presidente, só para concluir, aonde o Estado tem que proteger os menores. E por que os trabalhadores estavam aqui, presidente? Por causa do projeto 4330. A terceirização. Que, na nossa opinião, a terceirização é sinônimo de precarização do trabalho. Então, presidente, se nós vamos proteger aqui o plenário, se nós vamos proteger o Salão Verde, nós não podemos impedir os trabalhadores de entrar nesta casa. E eu queria, presidente, tanto que liguei para Vossa Excelência, para a gente procurar uma saída, não a saída da violência, mas a saída de que esta casa precisa fazer, que é o diálogo com as representações dos trabalhadores. Era isso que eu queria dizer, presidente, e lamentar o fato ocorrido aqui nesta casa. Eu peço desculpa, Vossa Excelência, não ter dado a palavra antes, eu dei essas desculpas e agradeço a sua preocupação e tomarei providência. Presidente. A palavra que houve, deputado. Muito obrigado, presidente. Pela alternância agora. Pela alternância agora, Hugo Napoleão. Senhor presidente, evidentemente ratificando os elogios à casa e à Vossa Excelência, eu venho com uma indagação. Eu estou inscrito para discutir o Código de Processo Civil. E queria saber se ainda vai haver sessão nesse sentido, como o reclama o deputado Fábio Tradi. Tem que haver, precisamos contar o número de sessões para na próxima semana podermos votar esse quadro que todo o país está esperando desta casa. Portanto, rapidamente, para concluir a palavra de todos os parlamentares, volto agora para o lado direito, com a palavra Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Hoje nós demos um importante passo para a reconstrução da credibilidade do Parlamento. Em nome do PPS, nós queremos saudar o resultado, onde a bancada, desde o início do mandato, trabalha para ver aprovado o fim do voto secreto. Infelizmente, esse resultado não esteve presente na semana passada, o que nos envergonhou a todos, justamente pelo voto secreto. Tenho certeza que daqui para frente não passaremos mais por situações constrangedoras como aquela onde vimos um condenado ser, através do voto secreto, mantido no seu cargo. Hoje, o Parlamento, por unanimidade, defendeu o voto aberto. E assim será daqui para frente, seguindo a tramitação pelo Senado. Senhor presidente. Pela alternância. Obrigado, Vossa Excelência. Pela alternância, com a palavra Vossa Excelência, deputada. William Sado, Rio de Janeiro. Eu estava numa diligência e vim correndo para cá para votar favoravelmente, né? E gostaria que o senhor
incluísse meu voto, né? Votei com o meu partido, Partido da República, e dizer que foi uma grande vitória para esta casa, uma grande vitória para o povo brasileiro, né? Que é um momento histórico que o senhor teve muita coragem, né, de enfrentar e votar, colocar. E essa casa ganhou muito, a credibilidade do povo brasileiro. Então, muito parabéns para todos os deputados que votaram. E eu votei favoravelmente porque é uma vergonha nacional. Agora nós só podemos saber quem é quem. Muito obrigada. Presidente. Pela alternância para a direita, agora depois volta para a esquerda. Deputado Carlos, gostaria de você. Obrigada, presidente. Presidente, durante os trabalhos na última quarta-feira, eu lhe perguntava quando é que nós votaríamos. E minha esperança era que a gente votasse o fim do voto secreto nos próximos meses. O fato que aconteceu nos levou a ter esta apreciação e esta votação na noite de hoje. Com certeza, senhor presidente, se na semana passada os votos tivessem nome e sobrenome, com certeza nós não teríamos 131 votos, não a cassação do deputado presidiário. Não teríamos 41 abstenções e muito menos 4 obstruções. O resultado da noite de hoje mostra que os colegas parlamentares que estavam em outras missões, nos seus estados, que tinham estado aqui durante o dia, mas que precisaram se ausentar à noite, que foram praticamente massacrados porque estavam aqui, não estavam aqui, eles estavam trabalhando também. Agora, aqueles que votaram não tinham nome nem sobrenome. A partir da data de hoje, e acredito que com todas as votações dessa casa, quer seja para manutenção ou derrubada de vetos, quer seja pela cassação ou pela presidência da mesa, terá nome e sobrenome no painel e os nossos eleitores saberão definitivamente quem é quem aqui na casa. Obrigada, senhor presidente. Registrada a justificativa, aliás, extremamente procedente, deputada. Com a palavra, o deputado Eduardo Azeredo, pela alternância, e depois o deputado Oliveira Filho. Obrigado. É evidente que o Congresso é a casa do povo, mas qualquer Congresso de qualquer país democrático tem um mínimo de organização. De maneira que eu queria aqui contestar um pouco o deputado que me antecedeu, alguns deputados atrás, com relação ao funcionamento do Congresso. Nós estamos vendo na Comissão de Constituição e Justiça que ela não consegue funcionar.